Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho, para a gente colocar em prática aquilo que foi sugerido, né, no nosso mês aí de fevereiro, um mês de edificação na nossa fé, de crescimento no nosso devocional. E eu vim aqui gravar esse vídeo para trazer uma resposta, né? Tanto para aquela pergunta que eu mesmo sugeri lá no nosso formulário a respeito do que Paulo devia aos gentios, aos judeus e etc, né? Como também há uma outra questão que foi sugerida lá pelo formulário. Não sei quem foi a pessoa, né, propriamente que fez a pergunta, mas é uma pergunta muito interessante e eu vou gastar alguns minutinhos aqui tentando responder elas para vocês, já que, né, a carta aos Romanos que nós estamos lendo é um livro da Bíblia bastante complexo, né? Tem muita coisa que às vezes a gente não compreende e é sempre bom, né, ter aí um esclarecimento a respeito do assunto. Amém? Primeiro eu vou tentar, né, responder aquela pergunta que eu fiz como sugestão, como exemplo para vocês lá no formulário. Não sei se você abriu o formulário, mas se você abrir você vai ver e que fala sobre essa questão, né? Paulo era devedor, era devedor do quê, né? Qual que era a dívida de Paulo? E o texto que nós lemos para tirar essa pergunta está lá em Romanos capítulo 1, do versículo 13 ao 16. O texto diz assim: Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O texto, né, que fala de forma específica diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Né? Se a gente lê o contexto dessa passagem, você vê que Paulo está falando, né, de forma específica do evangelho e, né, o entendimento que Paulo tem a respeito, né, do evangelho em sua vida é muito precioso, é muito maravilhoso, é o que nós deveríamos também alimentar no nosso coração, deveríamos ter essa percepção, essa convicção também no nosso coração a respeito do evangelho. Paulo fala que, né, muitas vezes ele tinha planejado visitar os romanos, né, e não tinha, né, conseguido, tinha sido impedido até agora. E então ele fala, né, que é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele diz na sequência: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês, né? Ele fala também um pouquinho antes que o propósito dele era colher, né, algum fruto entre os romanos, né, como ele estava colhendo entre os gentios. E no versículo 16 ele finaliza: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, né? Paulo tinha uma profunda gratidão a Deus, né, pelo que Deus tinha feito em sua vida através do evangelho. Paulo, a gente sabe que ele era um homem, né, que perseguia os cristãos, que, né, andava num caminho oposto ao plano de Deus, até que ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus, né, no caminho de Damasco. E agora Paulo se sente um devedor do evangelho, né? Ele sente uma dívida de gratidão, ele sente um impulso no seu coração, né, como uma responsabilidade de propagar o evangelho. E é disso que ele está falando quando ele fala que ele é devedor. Nós deveríamos também, igualmente a Paulo, entender o que Deus fez na nossa vida através do evangelho e entender que como Deus usou pessoas para nos salvar, né, trazendo a mensagem, trazendo a palavra, nos trazendo exemplo, nós também devemos isso a outras pessoas, né? Essa é um senso de missão recebido, né, do próprio Deus. Então Paulo ele está falando que ele deve a essas pessoas o evangelho, porque ele recebeu de graça esse evangelho e ele tem essa sensação de dívida com essas pessoas, de também levar o evangelho para essas pessoas, amém? E nessa dívida, eu diria que não é apenas Paulo que é devedor, eu e você também somos. Se você já se considera, já crê, já recebeu Jesus na tua vida, já é um cristão, né? Já recebeu a salvação, você também deve essa mensagem às pessoas que ainda não receberam. Amém? O segundo tema, a segunda pergunta, na verdade, é sobre o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 6,
né? Alguém colocou lá no formulário essa pergunta, né? Perguntando se a fé é mais importante do que as obras, e eu vou responder aqui através do próprio livro de Romanos, que fala bastante sobre fé. Também vou pegar outras passagens para complementar, mas a resposta é sim, queridos. A fé é mais importante do que as obras, né? Mas preste atenção aí no que a gente vai compartilhar na sequência, porque fé sem obras também é uma fé morta, né? Então as duas coisas andam juntas, porém a fé tem primazia, tem uma importância maior até do que as obras, né? Eu vou ler alguns textos, né? Começando pelo texto que foi sugerido, que é o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 6, né? Eu vou ler desde o início do capítulo. Portanto, que diremos ao nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala de felicidade, da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras, né? A primeira coisa que nós precisamos, né, entender é que é muito provável que os romanos tivessem uma dificuldade em relação à fé. Por isso, né, o tema fé e obras é bastante recorrente aqui no livro de Romanos, né? Paulo estava tentando colocar na mente e no coração dos romanos esse entendimento, né, do viver pela fé. Outra coisa importante, queridos, é que esse texto está falando, né, sobre obras para a salvação, né? E é bem importante a gente focar nisso, né? Muitas pessoas acreditam que estão salvas porque fazem boas obras, porque ajudam as pessoas necessitadas, né? Têm o hábito de, né, fazer ação social, e a Bíblia apoia, né, a ideia de nós realmente abençoarmos outras vidas, fazer ação social, né, fazer boas obras, mas em relação à salvação, as obras são insuficientes para ela, né? Independente, né, de quantas boas atitudes, de quantas obras nós pratiquemos, se essa obra não for resultado de fé em Cristo, elas não podem nos salvar. Amém? Eu vou, né, colocar aqui em evidência algumas partes desse texto, depois você pode conferir aí na tua leitura. Aqui em Romanos 4, versículo 1 ao 6 ainda. Quando Paulo fala assim, se de fato Abraão fosse justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar, né? A primeira coisa, né, porque Paulo está falando aos romanos que a fé é mais importante do que as obras, porque sempre que uma pessoa foca nas obras, ela vai se gloriar, ela vai achar que o resultado daquilo que ela está colhendo é fruto das suas atitudes. E salvação, queridos, a Bíblia mesmo diz que o nosso melhor resultado, né, o fruto da nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Ou seja, insuficiente para qualquer reivindicação de salvação, né? O nosso melhor não vale nada em relação à salvação. Então a fé é que produz salvação e não as nossas obras que produzem salvação. E Paulo está deixando bem claro aqui que Abraão, que é o nosso referencial de fé, o pai da fé, ele não estava se gloriando nas suas obras, mas ele estava, né, se alegrando na sua fé e praticando obras por causa que cria em Deus, né? Então ele cita isso. Se Abraão, né, fosse justificado, salvo pelas suas obras, então ele teria do que se gloriar, mas ele não foi salvo pelas suas obras, ele foi salvo pela sua fé, assim como eu e você. Então nós não temos do que se gloriar, na verdade nós temos que dar essa glória a Deus, amém? No mesmo capítulo ainda diz assim, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O crédito, né, da justiça, da salvação que Abraão colheu não foi resultado das suas obras, embora ele tenha feito obras grandiosas, amém? Diz aqui ainda, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Quando alguém se apoia nas próprias obras, ele vai cair, né, na cilada da meritocracia, quer dizer, eu estou recebendo, estou colhendo, estou sendo salvo porque eu mereço, né? Isso é uma das mentiras que Satanás tem propagado. Salvação nunca será merecida, salvação
veio pela graça de Deus, né? E independente do que nós façamos, né? Se grandes coisas ou não, as nossas obras nunca serão capazes de nos dar o direito de dizer que nós merecemos a salvação. É Cristo que nos deu pela sua graça. Amém? Então, de certa forma, Deus está querendo nos mostrar através de Romanos que nós não podemos nos apoiar nessa ideia do mérito, da meritocracia, que isso não deve ser motivo de vanglória, né? A salvação não deve tornar uma pessoa soberba, autossuficiente, não deve levar uma pessoa que crê, né, que foi salva a se comportar como melhor ou superior a outras pessoas, porque nós não fizemos nada, né, que realmente pudesse nos colocar nessa condição de salvos. Então, é bem importante, vou replicar aqui, né? Quando o Paulo está falando aos Romanos sobre fé e obras, está falando sobre fé para a salvação e obras em relação à salvação também, que obras nesse caso, né, nunca serão suficientes para salvar alguém. Amém? No mesmo texto ainda diz, né, a respeito de Davi, né? Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, justiça para a salvação, independente das obras. Então nós devemos nos alegrar, porque a justiça que nos permite receber a salvação não veio das nossas obras, mas especificamente através da obra de Jesus na cruz. Amém? Então sim, fé é mais importante do que obras, especialmente em relação à salvação. Eu vou ler mais alguns textos de forma rápida. Romanos 9, versículo 30, diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que não é uma justiça que vem da fé. Ele está falando de gentios, de pessoas que não tinham conhecimento de Deus, que não eram seguidores da lei. E Paulo está fazendo uma observação, esses gentios, né, que não buscavam justiça, né, através das obras, bem importante citar aqui, e eles receberam essa justiça que vem pela fé. Né? Então, se a nossa salvação viesse pelas obras, talvez somente os judeus, que eram praticantes da lei, que seguiam, né, ritualmente aquela lei, fossem salvos, porque eles somente praticavam as obras da lei. Mas Paulo está falando que a justiça que vem para a salvação vem pela fé. Amém? Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé. O Israel, né, o povo judeu que buscava a justiça pela lei, não alcançou essa justiça pela lei, porque praticava obras pela lei e acreditava que, né, essa redenção, essa salvação viria, né, em questão de crédito, né, em questão de meritocracia. A prática da lei, a prática das obras da lei não nos dão direito à salvação. Né? E ele deixa isso bem claro, porque não a buscava pela lei, mas como se fosse por obras. Né? Mas que não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. E eles tropeçaram na pedra de tropeço, né? Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa rocha, né, é uma figura de Cristo, é um ensinamento que nos remete a Cristo, e esse mesmo Cristo tem o poder, né, para nos edificar na salvação por meio da sua obra redentora na cruz, ou também será uma rocha de tropeço se nós acreditarmos que as nossas obras nos salvarão. Amém? Outro texto ainda, agora em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas não por obras para que ninguém se glorie. O que acontece, queridos? A soberba é algo que Deus abomina, né? Deus, ele rejeita, né, os soberbos, mas dá graça aos humildes, a Bíblia diz. E sempre que alguém se apoia nas suas próprias obras, né, se torna de certa forma inimigo de Deus. É a mesma coisa que alguém que confia nas suas obras, que acredita na meritocracia, essa pessoa pegasse a obra de Jesus e lançasse no lixo. Por isso é muito grave, por isso que Deus realmente rejeita, né, uma pessoa dessa maneira. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala exatamente isso: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus.
E ele coloca uma observação: não por obras, né, para que ninguém se glorie, para que ninguém confie em si mesmo, para que ninguém se torne soberbo. As obras podem nos levar a essa condição de soberbo. Porém, queridos, as nossas obras, elas testificam da nossa fé, né? E o que a gente vai ler em Tiago, capítulo 2, versículo 14, fala que uma fé sem obras é morta. Então, qual que é o papel das obras? As obras, as atitudes, né, a nossa prática, a vida cristã prática, ela tem o poder de testificar, de apontar a nossa fé. A nossa fé ninguém consegue ver se não vê as nossas obras. Então, as obras têm esse papel de testificar, de testemunhar da nossa fé, de validar a nossa fé, né? Tanto que, né, Tiago diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Então, ela é inválida, ela não existe, ela é só uma teoria, né? Veja o que diz Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Né? Uma pergunta: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, presta atenção, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vale, né, a gente ficar atento aqui, porque aqui, né, o apóstolo Tiago, ele não está falando de forma específica sobre obras da salvação, mas obras de um salvo, né, de uma pessoa que recebeu a salvação. Ele não está falando agora, né, especificamente de alguém que está fazendo obras para ser salvo, mas está falando de alguém que foi salvo pela fé, que essa pessoa que foi salva pela fé deve praticar obras para validar a sua fé. Assim, ele também diz ainda: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, né? Muitas pessoas vão se limitar a dizer que creem em Deus e por isso estão salvas, né? E essa pessoa vai ver uma fé teórica, uma fé que não saia do nível da mente, né? Da ideia, de um contexto, né, intelectual. A nossa fé, ela automaticamente vai nos levar a praticar as obras, né, que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Então, leve a sério isso, né? A tua salvação nunca, em hipótese nenhuma, virá das obras, mas a tua fé vai levar você, né, a praticar as obras que a palavra nos instrui, porque caso contrário, a nossa fé será, né, inútil, inutilizada, né? Porque a nossa obra, ela testifica, ela testemunha, ela valida a nossa fé. Amém? Para encerrar, né, mais um texto aqui bem importante. Em Romanos 1,13 diz assim, ó: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes, aliás, Romanos 14:22, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E no versículo 23, que é a parte importante aqui: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado, né? Até algumas coisas, né, como algumas obras que não provêm da fé podem nos levar a pecar. Por quê? Porque, né, replicando aquilo que eu já disse, muitas vezes as obras nos deixam orgulhosos, nos deixam altivos, né, e uma boa obra, uma motivação errada, pode se tornar um problema para a vida de um cristão, no orgulho, na altivez, e isso é abominável para Deus. Amém? Então a fé é mais importante. A fé é indispensável, mas a fé vai nos levar a praticar obras, né, de justiça segundo a palavra de Deus, não para a salvação, mas para que o reino de Deus se expanda. Deus abençoe.